Você pega algum item ou algum objeto e simplesmente coloca na cozinha. Mais tarde, vai na cozinha novamente e deixa mais outra coisa por lá. E constantemente, você continua nesse ciclo diário de ir deixando tudo na cozinha e quando se dá conta, tem uma louça imensa para lavar e várias outras coisas desnecessárias para arrumar. Eu sei, é difícil ter que arrumar tanta coisa no dia a dia, porém, existe uma forma muito simples de evitar toda essa bagunça e deixar sua cozinha mais organizada sem nem mesmo ter tanto trabalho para arrumá-la. E é exatamente isso que eu vou te mostrar, porque nesse vídeo você vai conhecer as 6 coisas que sua cozinha não precisa. E acredite, só de evitar esses itens desnecessários, você vai poupar muitas horas de limpeza na cozinha. 1. Simplifique seus pratos. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo a esse vídeo não conseguem resistir àquela velha promoção de jogo de prato ou kits de jantar. E tá tudo bem, você não está errado em fazer isso, afinal, é sempre bom termos variações dos nossos pratos para deixar o jantar ainda mais belo. No entanto, é aí que está o problema. Porque pensa só comigo, imagine só que você se prepare para o jantar e em seguida começa a usar um prato para cada coisinha que você vai fazer. No fim, você simplesmente joga aquele bolo de prato em cima da pia e quando se dá conta, tem uma louça imensa de pratos para limpar. Com certeza você não gosta de passar por esse tipo de coisa e eu tenho certeza que o grande culpado disso tudo são os inúmeros pratos que você usa no dia a dia. A partir de hoje, tente simplificar eles. Reduza a quantidade. Comece usando um único prato para cada pessoa de sua casa e a partir daí, a diferença de pratos para serem limpos diminuirá drasticamente. Afinal, quanto menos pratos, menos trabalho você terá. 2. Reduza suas panelas. Da mesma forma em que limito a quantidade de pratos, também foco para limitar ao máximo a quantidade de panelas na hora de cozinhar. Porque convenhamos, né? Ninguém merece ter que lavar uma pilha de panelas oleosas após aquela refeição. É comum no nosso dia a dia ficarmos com um fogão rodeado de panelas no fogo. Porém, isso não quer dizer que seja algo legal e vantajoso para você, porque além de ocupar muito espaço, a nossa atenção fica voltada para diversas coisas ao mesmo tempo, o que pode acabar ocasionando em algum desastre com seu jantar. É claro que a situação de cada pessoa é diferente, por isso, você deve se adaptar à sua realidade. Pense da seguinte forma, será que eu realmente preciso usar mais panelas do que eu já estou usando atualmente? Será que posso utilizar uma única frigideira para fazer diferentes coisas? E então a partir dessa análise, você conseguirá ser ainda mais minimalista e não vai mais precisar se preocupar tanto com a pilha de panelas para lavar. 3. Não use tantos potes de plástico. Você é uma daquelas pessoas que não aguenta nem ver uma Tupperware na loja que já inventa de levar para casa? Se você faz isso, com certeza está agregando muito para que a bagunça na sua casa fique ainda maior. Realmente, esses potes são muito úteis para guardar alimentos ou qualquer outra coisa dentro deles. Então sim, eles realmente são úteis, mas convenhamos que ter uma centena deles está longe de ser necessário. É interessante que você utilize apenas o que estiver precisando, não vá pelas propagandas que sempre tentam te persuadir a comprar diversos potes de uma só vez. Pois caso você adquira vários itens iguais, sua cozinha ficará menos espaçosa e você terá ainda mais trabalho para organizar tudo. Então te aconselho a reduzir seus potes para aquilo que você realmente precisa. Tenho certeza que você vai se dar muito bem com a quantidade escolhida. 4. Evite tantas canecas que você não utiliza. É comum abrirmos o armário e nos depararmos com diversas canecas, seja aquelas comuns, personalizadas e feitas de enfeite. Isso nem acontece porque você sai por aí comprando, mas porque ganhou de presente em um evento, em uma data especial ou até mesmo em uma lembrancinha de festa de crianças. No entanto, apesar de muitas delas serem até bonitinhas, eu duvido muito que você utilize todas elas. Na verdade, eu sei até que você esquece da existência de muitas dessas canecas. Por isso, aconselho que você doe todas aquelas canecas que você e sua família não usam mais. Deixe apenas o necessário, aquelas canecas que você tem um apreço especial ou que as pessoas de sua casa realmente gostam. Assim que separar as canecas que vai realmente utilizar, pegue as que você não precisa e doe para alguém da família ou para algum vizinho. Eu tenho certeza que entre essas pessoas existe alguém que esteja realmente precisando. A partir do momento que você fizer isso, vai perceber que existe um buraco enorme no seu armário e nunca mais vai precisar se preocupar com falta de espaço. 5. Toalha de mão.
Nesse caso, esse item é extremamente importante, pois a todo momento nós utilizamos a cozinha para lavar e secar as mãos. No entanto, caso você esteja usando a toalha de mão para secar os pratos ou panelas, eu sinto em dizer que você está fazendo algo totalmente errado. Pois segundo alguns pesquisadores, a toalha que usamos para secar as mãos é um dos itens mais contaminados em nossa casa, se não o mais contaminado. Imagina só o tanto de vírus e bactérias que devem passar diariamente por esse pano. Todos os dias, seu marido ou seus filhos ou até mesmo você seca a mão nessa toalha. E é óbvio que isso acaba fazendo com que ela se contamine com diversas bactérias. Agora pensa só no estrago que deve ser quando você usa esse mesmo pano para secar as panelas, copos ou pratos. Então o ideal a se fazer é que você tenha apenas uma toalha para secar os itens e outra para secar as mãos. Assim você consegue ficar despreocupada com bactérias ou doenças em suas louças. 6. Itens com uma só funcionalidade. Eu tenho certeza que na sua casa você tem diversos itens bem limitados que te ajudam em pouquíssimas coisas. Afinal, quem nunca se deparou com aqueles anúncios apresentando itens que prometem facilitar a vida de quem passa o dia na cozinha? Por conta disso, nós acabamos adquirindo diversos desses itens pensando que vão realmente nos ajudar nas tarefas de casa. Só que no final das contas, a gente acaba utilizando apenas uma vez na vida e olhe lá. Então quando voltar à cozinha, olhe bem para os seus itens e reflita se eles são realmente úteis no seu dia a dia ou se eles são limitados a apenas algumas tarefas que você quase nunca necessita. Nesse caso, você pode novamente doar esses objetos para os vizinhos ou para os familiares. E assim que se livrar desse montante de coisas, você vai poder ver sua cozinha com espaço nunca antes visto. Eu quero ver quem de vocês está determinado a começar a fazer essas tarefas. Caso tope o desafio, comenta aqui embaixo. E dentre todas essas coisas desnecessárias dentro da cozinha, qual delas você mais tem? Comente aqui também. E antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. Toda semana a gente posta conteúdo sobre minimalismo e organização pessoal. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Um abraço para você e até o próximo vídeo.